invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá! Seja muito bem-vindo a este episódio que vai dar muita treta. Brincadeira. Apenas agora eu já queria treta. Eu já vou embora. Treta, já queria. Já tô 3 ativação aqui, vai ser muita treta hoje aqui, né? Nossa, vai um cortar o outro, que cortar um. Hoje vamos falar de temas polêmicos dentro, não de política. Ah, você achou que a gente ia falar de política aqui? Mas, na verdade, nós vamos falar sobre temas de talento polêmicos. Quais seriam esses? E aqui para me ajudar, de um lado, a candidata Vanessa Carvalho. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Vanessa, quase engasgada aqui, perdendo a voz no debate político. Aqui vai... Vambora, vamos falar de temas polêmicos. Você acha que tem, Van? Você acha que tem temas polêmicos? Será que tem? Ah, tem. Tem tema polêmico. Né? Tem tema mal compreendido. Coitado. Tem tema invejado demais, né? Que o povo quer ter. Muito bom. E do outro lado, o outro candidato, Raul. Oi, tudo Raul, bem? Você está preparado, Raul? Eu nasci preparado. Não, get ready, assim. Muito bom. Gente, vamos começar aqui, né? Todo mundo que segue a gente aqui no Talentos para o Sucesso, se você é novo por aqui, nós falamos de uma abordagem, uma metodologia chamada Clifton Strengths, que agrupou em 34 temas de talento. Isso já é uma polêmica, né? Entre o que é talento, o que é tema de talento. Pronto. Tem diferença? Não tem diferença, mas eu posso falar. Tem gente que tem medo de falar talento e alguém lá da Gallup vir até aqui no Brasil bater na boca, não pode falar talento. Mas temas de talento são os talentos agrupados, né? Então, o que a gente fala o tema é o nome do talento, e o talento em si é o que vem ali no teu relatório do Clifton Strengths. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas pra mim eu gosto de pensar em categoria, tipo categoria do supermercado, tem a categoria dos alimentos, sei lá, categoria das bebidas. Aí na categoria de bebidas tem vários tipos de bebidas, né? Então tem bebida de soja, leite, tem suco, tem refrigerante, um monte de bebidas na categoria de bebidas. A gente pode passar por lá e pegar bebidas, nós 3, e sairmos de lá com combinações diferentes de bebidas, mas todo mundo passou pela categoria bebidas. Então a categoria é o nome que sai lá no relatório. Eu tenho ativação, você falou da ativação, né? Eu tenho ativação número 1, mas é a categoria do supermercado, dos talentos. Eu passei por lá, peguei algumas coisas, a Rebeca passou por lá, pegou outras coisas, o Raul passou por lá, pegou outras ainda, né? Muito bom, adorei esse. Já imaginei um supermercado com os 34 Eu imagino um supermercado corredores de talentos, né? Ó, se fosse um supermercado de talentos, ninguém ia ter inveja, porque ia passar, eu quero pegar esse, eu quero pegar aquele. É verdade. E aí a gente pensou hoje, né, que a gente tá nessa época de eleição aqui no Brasil, né, e a gente trazer um pouquinho isso para dentro da abordagem, né. Tem dos 34, Van e Raul, o que vocês acham aí? Quais vocês acham que são os temas mais polêmicos aí? Quando a pessoa olha no relatório ou você vê, aquela pessoa tem tal talento, né? O que vocês acham que as pessoas pensam? Só um parênteses aqui, tá, gente? Aqui ninguém acredita que tem um talento melhor ou pior que o outro, tá? Não existe pra gente, pelo menos pra nós 3 aqui, não existe um tema de talento. Muita gente me pergunta isso. Ah, mas qual que você acha que é o melhor de todos? Aí eu falo, o melhor é o que você tem, porque só você pode usá-lo. A polêmica começa por aí, né? A polêmica começa justamente com esse tipo de pensamento, que é um pensamento bem assim, de quinta série, né? Mas qual que é o melhor? Né? Qual que é bem aquela coisa, não existe isso, né? Então, assim, grow up primeiro, né? Vamos entender, né? Que aqui a gente tá falando dos seus padrões de comportamento. Esse é o seu padrão. Então, e aí o padrão da outra pessoa. Então, eu imagino também, quando eu for imaginar temas muito polêmicos, um que vem na minha cabeça, por exemplo, eu acho que muitos gestores devem pensar que devem ter, é o comando, né? Tipo, eu acho que comando é aquele que, assim, nossa, eu não tenho. Eu, por exemplo, também, eu gosto de pensar, olha, sou uma pessoa, e aí vem também aquele pensamento, assim, bem retrógrado de pensar, nossa, mas eu me formei em RI, nossa, mas eu já morei em 3 países, nossa, mas eu conheço
monte de gente, o meu adaptabilidade é 33. Então, assim, eu fico assim, mas como assim? Eu achei que eu era mais adaptável, sabe? Então, eu acho também a gente entender o que é a polêmica, né, quando a gente fala dos temas de talentos. Então, eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que comando, adaptabilidade e comunicação, que são nomes que devem aparecer em outros assessments também, são nomes que, a meu ver, né, de, por exemplo, a gente está aqui realmente medindo a capacidade de liderança dessa pessoa, então se você não tem isso, você não... Não, aqui a gente quer abordar como você vai ser um líder com outros temas de talentos que não comando, como você vai ser um speaker, né, uma pessoa que vai dar uma palestra sem necessariamente ter o tema de comunicação no top 5, você vai ter outras coisas que vão te ajudar a fazer aquilo. Então acho que a polêmica também vai por esse lado também. Eu fico pensando que temas polêmicos são esses que possivelmente vão aparecer em outros lugares também, em outros assessments, e as pessoas vão ler, vão falar, mas espera aí, né, isso eu preciso, né, ter. Eu acho muito interessante pensar. É que muito assessment busca analisar isso, né, assim, tipo, você é bom ou não é bom para um determinado cargo, para uma determinada posição. E cada coisa com a sua validade, cada coisa com a sua aplicação. Clifton Strengths é uma abordagem que não está buscando isso, ela não está buscando identificar se você é bom para algo melhor do que alguém. Inclusive, outro dia, essa semana, eu ouvi uma pergunta de um gestor de uma equipe, né, eu conduzi um workshop para uma equipe dele, e o objetivo era, inicialmente, ainda cada um entender individualmente os próprios talentos. Mas a gente olhou para a grade juntos, da equipe. E aí, para quem está ouvindo aí a gente se localizar, a grade é uma tabela em que a gente coloca, ela empilha lá todos os talentos dos componentes, das pessoas que fazem parte daquela equipe. E aí ele me fez a seguinte pergunta: olhando ali para a composição da nossa equipe, o que é uma característica que você destacaria dela? Aí eu perguntei, me explica um pouco o que você quer dizer com isso. E ele queria que eu dissesse se a equipe dele era boa, não era boa, tinha, por exemplo, algum ponto de melhoria. Aí ele foi me colocando, tem um ponto de desafio, aí eu fui entendendo melhor. E aí eu expliquei, olha, a gente não consegue olhar para a grade do mesmo jeito que a gente não consegue olhar para o relatório de uma pessoa e dizer assim, essa pessoa tem um problema aqui e deveria resolver. Porque a abordagem já foi criada para outra coisa. Ela foi criada para dizer o que tem aqui dentro. E o que tem aqui dentro é o que aquela equipe usa. Então eu só conseguiria descobrir desafios que essa equipe viva ouvindo de você, que é o gestor, ou conversando com ela. Não pela grade. Não é possível. Então eu acho que a primeira questão polêmica é isso que o Raul acabou de colocar. O que é esse teste e o que ele não é? O que é essa avaliação? O que ela não é? Ela não é um teste de perfil. Não categoriza as pessoas em perfil A, B, C e D. Ela não é uma avaliação de se a pessoa é boa, não é boa, tá certa, não tá certa, para qualquer coisa. Tanto que não é uma ferramenta para seleção, né? Então acho que gostei, Raul. Primeira polêmica é essa, né? Exato. O Clifton Strengths, ele é uma ferramenta para desenvolvimento. Os temas são neutros, os temas a gente tem que liderar com um intuito positivo, né? Em cada uma das abordagens que a gente vai ter. Não são labels, né? Não são rótulos que a gente vai colocar nas pessoas. Não é um mapa astral, embora eu acho que é interessantíssima essa analogia. Eu deveria abrir um canal, olha, Clifton Strengths e Astrologia com Tarô. Vamos tirar a cartinha do tem dia. Tem gente para te ajudar nisso na comunidade. Dava para criar um canal. Que tem Imagina. mesmo, né? Olha, nada polêmico. A gente não é polêmico, né? Porque a gente não, eu pelo menos não entro nesse mérito. Acho que cada pessoa usando bem, não distorcendo aquilo que a abordagem prega, vai usar, vai juntar com outras coisas e tá tudo bem. Ela pode complementar muitas coisas. Não polemizo, não. Ela pode complementar muitas coisas. Mas é interessante a gente pensar, né? O Raul falou de comando, que é um tema que a gente não vê com tanta frequência aparecendo, né? Isso em qualquer nacionalidade, né? É um tema que não aparece com tanta frequência. E eu imagino que as pessoas devam ter uma dificuldade de entender ali logo de cara, né? Tive uma coach que tinha comando. E antes dela fazer o teste, ela falava pra mim assim, porque eu sou uma pessoa, eu me imponho muito sobre as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que tem uma vontade de querer decidir o que as outras pessoas vão fazer. Ela não se define de personalidade forte, porque a gente ouve demais. Sim, eu tenho personalidade forte. Que é uma coisa muito engraçada de se dizer, né? O que é personalidade forte? Então tem uma personalidade que é fraca, né? Não, às vezes você é só mal educado mesmo. E aí,
quando ela fez, ela falou, mas isso aqui são os meus defeitos. Tudo que ela via como defeito, ela falou, como que isso aqui pode ser um talento? Eu lembro que ela tinha um outro tema, acho que era ativação. E aí falava no relatório que ela criava pequenas rivalidades onde ela via possibilidade de melhoras. Aí ela olhou, mas isso é um talento? Eu falei, depende de como você usar ele, né? Você sair criando rivalidade com Deus e o mundo, aí ela, eu faço isso. Eu falei, então a gente tem que começar a pensar em outras estratégias aí, né? A gente criou até um slogan pra ela do Pick Your Battles. Eu escolho as suas batalhas. Não dá pra rivalizar com tudo, né? É um talento. Se ela vai usar e desenvolver ponto forte em cima dele ou não, é outra história. É um talento porque é um talento, é um potencial, né? Sim, sim. E tem outros também, né? Eu acho que muitos dos talentos do domínio de influência, né? São talentos que podem ser polêmicos, talvez porque eles sejam mais raros, as pessoas têm mais dificuldade de aceitar pessoas assim. Então, como a pessoa é diferente de mim, eu vejo aquilo como uma coisa negativa. A pessoa ser competitiva. Onde já se viu a pessoa ser competitiva ser uma coisa boa? Ser um talento? Esse é um dos mais polêmicos, ao meu ver. E começa pela interpretação. Acho que eu já devo ter falado isso em algum episódio. Mas que eu penso, me parece que as pessoas interpretam competição como assim, eu vou pisar na cabeça do coleguinha para ele perder e aí eu ganhar. Não é isso que é competição. Eu costumo dizer, isso é sacanagem mesmo, não é competição. Isso aí é só sacanagem. Porque competição pelo menos dentro do tema, né, dentro da lógica aqui da Gallup, a gente está simplesmente falando de olhar e ter um padrão de referencial e querer buscar um resultado melhor ou acima daquilo, né? Mas eu não estou abaixando o resultado do outro, estou subindo o meu, subindo a minha performance. Então, não estou fazendo mal para ninguém. Eu acho que a principal interpretação é essa. Já tive algumas oportunidades de ver a pessoa ou no relatório, ou num workshop, num treinamento, alguma coisa, entrar ali, tipo, quase pedindo desculpa porque tem competição, né? Assim, não. Ela fala assim, a fala costuma ser essa. Não, eu tenho sim competição, mas é porque eu gosto de competir comigo mesmo. Aí eu falo, fala a verdade, você compete com os outros. O que competição é usar uma outra pessoa como um padrão, um referencial, né? Então é outro, não pode ser você, né? Para de se enganar. E eu acho que essa fala surge, claro, a pessoa também pode competir com ela mesma, não tô dizendo que seja mentira, mas eu acho que essa frase surge como defesa para dizer, alguém que sente sim vontade de competir, não pode dizer isso, parece que vai soar mal. Então eu estou competindo comigo mesmo, porque daí isso é bom. Eu acho impossível você conseguir competir consigo mesmo. Você não é dois. Essa frase, pra mim, é a frase que menos faz sentido na face da turma. Para de megalomania. Dupla personalidade. Isso é um ego boost que as pessoas se dão incrível, assim. E realmente, aí você parte pra aquela ego trip total. E eu acho que não é sobre isso que a gente tá falando, na verdade. Né? É bem sobre isso mesmo. Sobre entender como que a gente aborda. Isso é uma polêmica. Nessa linha que a Rebeca falou do entendimento não ser muito claro, acho que carisma também é né, gente? Como que é pra vocês? Vocês veem polêmica no carisma? De olhar pro outro que tem carisma e achar aquele esquisito e tal. Eu não gosto da tradução, porque é WO, né? Win over others, né? Algo assim. Isso. Others over, isso. Win others over. Isso. É diferente do que carisma, não é a mesma coisa. Né? Então, assim, eu tenho problemas, já começo com a tradução, né? Porque carisma, até o RuPaul fala, carisma, uniqueness, nerve and talent. Pega as iniciais, depois vocês fazem, e depois vocês entendem o que ele quis dizer com isso. C-U-N-T. Então, assim, qualquer um pode pedir carisma para as pessoas. Então, não é sobre isso, não é esse tipo de carisma. É entender que você tá winning over others, né? Então, mas com o seu traquejo social, que tem muita gente que realmente não tem, sabe? Mas como que você vai navegar nesse mundo com seus outros temas de talentos que não são esse? Que você precisa, não você morre, você tem interações sociais, você precisa de pedir favores, você precisa de ter negociações, você precisa fazer entrevistas de trabalho, você precisa fazer... né? Você precisa vender coisas o tempo inteiro, você precisa se vender numa entrevista, você precisa vender uma ideia pro teu chefe, você precisa vender coisas
coisas o tempo inteiro. Vamos pensar, se a pessoa tá colocada no mercado há muitos anos e fez o teste agora e descobriu que o carisma dela tá lá embaixo, mas ela fala, mas gente, eu sempre, né? Mas é outra história, aí o que a gente vai ver? Mas aí também começa, isso é uma polêmica também, é a polêmica do como a gente traduziu isso, né? Raul, você acha que uma tradução mais adequada seria, por exemplo, cativar, ou, sei lá... Como você, como professora, traduziria? Porque é uma sigla, né? Antigamente, lá na década de 20, 30, né? Existia o verbo to woo, que era você cortejar alguém, você conquistar alguém, né? E aí, então as pessoas falavam, I'm going to woo her, né? Eu vou conquistá-lo, né? E aí, depois isso virou winning others over, né? Então eles transformaram o verbo numa sigla. Que a gente seria cativando os outros pra mim, né? Então conquistando, né? Eu conquisto. Pra mim, o carisma é o conquistador, assim, o papel é o conquistador, só que não ficaria legal também, né? Sim, eu acho que cativar é melhor do que o carisma. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem positivo muito alto pode ser muito mais carismático, na nossa definição de carismático, do que alguém que tem carisma. Mas aí já é uma outra polêmica. A gente ainda vai trazer mais pra frente, mas às vezes tem uma confusão muito grande com a tarefa e o nome do tema de talento. Então, eu acho que aí a questão é assim, quando a gente tá falando eu acho que é diferenciar mesmo. Eu não quero antecipar, porque tem um outro tema que eu quero trazer lá na frente, eu volto nesse assunto. Mas eu acho que a confusão que a gente gera do carisma do dicionário, que a pessoa pode ser carismática do dicionário, isso é tarefa, isso é ação, isso é algo que ela faz. Mas não é o talento, não é aquilo que é a natureza dela, que ela não consegue... Não é o tema de talento, carisma. É outra história. E pode vir de diversas fontes. Pode vir, como você acabou de usar o exemplo, pode vir do positivo. A pessoa é carismática, por quê? Porque ela é brincalhona, ela soa uma pessoa receptiva e a gente, no mundo geral, vai chamar, nossa, fulana é carismática, né? Agora, não vem do tema de carisma, né? Do tema de talento carisma. Eu acho que é aí que tá a grande questão. Pra mim, embora, claro, talvez pudesse ter uma palavra melhor, mas é essa que tem, eu sempre volto pro significado. Não vamos olhar pra palavra, porque eu acho que grande parte da confusão vem disso, de olhar a palavra. Outro dia eu falei pra uma pessoa, finge que não chama, sei lá, não era carisma, mas vamos supor que a pessoa tivesse com dificuldade de entender o carisma. Carisma não é carisma. Carisma é o talento 234. Pronto, vamos falar do seu talento 234. 234. Porque tira do nome, né? O Rodrigo falou uma vez, ele falou, isso é porque teve que escolher um nome, mas podia ter sido cor, talento verde, talento roxo, talento número, nome de planeta. Eu uso muito, por exemplo, quando a pessoa não se identifica com o nome em português, aí eu dou ele em inglês. E aí a pessoa usa, ela chama pelo nome em inglês. Porque ela, ainda mais no meu ramo, né? A pessoa se familiariza melhor com aquilo. Por exemplo, uma coach minha não se identificava com o desenvolvimento. Ela falava assim, eu não gostei desse nome, eu acho muito egoísta esse nome. E aí eu falei pra ela, em inglês chama developer. Aí ela falou, aí sim, porque aí eu sou uma desenvolvedora. Ela entendeu que é outro, né? Que engraçado. E aí que vê, porque se você ler a definição, ela é toda pro outro, né? Então não daria essa sensação, mas um nome. Cativação, cativante. Então. Gente, já me lembrou cativeiro, já não gostei. Triggered. Já parece que tô sequestrando alguém. Pra mim, por exemplo, né, vamos falar, né, o carisma é top 10, 9. E às vezes eu sinto ele no 1, né? Meu 7º. Ele é meu 3º. Nessa linha aí do nome, que eu acho que pode gerar polêmica, pra mim, que vai nessa linha é o estudioso, porque inclusive em inglês o learner tem muito mais a ver com a definição do que o estudioso, né? Mas além disso, eu acho ele polêmico também, porque as pessoas têm uma ideia muito forte de que o estudioso é aquela pessoa que fica sentada lendo livros, e muitas vezes ela não se identifica porque para aí nesse nome, e a gente tem um pouco de dificuldade para explicar que não tem a ver com isso, é muito mais o processo de aprendizado. Quer dizer, no final, a confusão principalmente aí tá no nome, né? A polêmica aí tá no nome. Mas os outros que a gente tava falando, comando, competição, eu acho que a confusão não está só no nome. Eu acho que a polêmica não está
está só no nome, está naquilo que a Rebeca estava falando, das pessoas não ficarem muito confortáveis com ter essa característica ou conviver com alguém que tem, né? E aí, por isso eu entendo que a pessoa acaba lendo e falando, nossa, mas esses são os meus defeitos, porque ela deve ter ouvido a vida inteira algumas coisas do tipo, dá uma segurada, né? E era simplesmente o talento dela. Olha só, input. Se a gente deixou input, por que a gente não manteve o U? Aí, eu vou lançar essa polêmica. Input é uma palavra que eu fico assim, como que as pessoas entendem o que input quer dizer? As pessoas têm muita dificuldade de entender. Input. Porque é uma palavra que não é tão comum assim. Bom, U também não é, né? Não. Mas seria mais fácil de explicar o que significa a sigla, né? Como uma sigla. Agora, a gente falando aqui, né, de talentos que são polêmicos, né? Tem alguns talentos que são mal compreendidos. Quais vocês acham que são talentos que as pessoas têm dificuldade de entender? Seja pelo nome ou seja pela função que ele exerce? Significância. Pelo nome a gente já falou de significância, Raul? É isso? Não falamos ainda. Não, você tá puxando, tem significância? Conta então sua visão. Acho que assim, eu tô olhando aqui bem o relatório na minha mão, né? Eu sempre tenho um aplicativo, né? Eu acho que... Aliás, é dica, né? Ó, quem tá ouvindo a gente aí, porque tem muita gente que não sabe que tem um aplicativo. Dá a dica aí do aplicativo, Raul. E assim, ele ainda abre um vídeo pra você de cada tema, né? Assim, ele é maravilhoso, tem muita coisa, tem pergunta, tem muita coisa. Conta aí, Raul, qual é o aplicativo? Onde baixa? Gallup Access. Baixa em qualquer store. Então, assim, em qualquer uma das lojas. Eu acho assim, eu tô trazendo não só pelo nome, mas significância é você entender que você quer tratar cada pessoa, né, de um jeito específico. Não acho que é difícil de entender quando você vai pela descrição. Mas eu acho que é muito difícil de entender quando você vai só pelo nome. Significância. Acho que a primeira coisa que eu penso, o que é isso? Então, eu tô pensando aqui off the rack, assim, off the hook, o que tá vindo, né? Porque a gente é muito atuado com tudo isso. A gente sabe que é um assessment, assim como qualquer outro assessment de desenvolvimento também, que requer, como eu falo isso, né? E me mantenho socially responsible, né? Mas assim, requer que a pessoa tenha aí pelo menos um pouco mais de reflexão em cima e consiga aprofundar uma cognição um pouco mais trabalhada, né? Então não é uma coisa, para desenvolvimento, é uma coisa... Isso é a importância de ter um apoio, né? Ter um coach de pontos fortes para ajudar, né? Nesse entendimento. Significâncias. Pode tocar muito a parte, bom, é o que eu significo nesse mundo? É o que as coisas significam nesse mundo? O que é isso? Né? Eu consegui imaginar... achar que é alguma coisa relacionada à vaidade. Ai, será que eu sou vaidoso, então? Porque eu tenho significância, né? E volta aquela coisa do, né? Um talento que tem o potencial para ser uma coisa boa e aí eu enxergo como uma coisa ruim, né? Eu acho engraçado que aí acontece uma coisa que para mim é parecida com aquela história do competição. Parece que as pessoas acham que é ruim querer a aprovação dos outros, né? Então, pessoal, muitas vezes a pessoa lê o relatório de significância e a hora que eu pergunto, a impressão que ela teve é, é verdade, realmente eu vivo procurando a aprovação dos outros. Parece que eu não me basto em mim mesmo. Peraí, vamos lá. Tudo tem medida nessa vida, né? E o significância tem sim isso. Poxa, eu tenho significância número 6 e eu identifiquei o meu significância ouvindo uma pessoa descrever como era. Eu não tinha meu relatório completo. Eu só tinha os meus top 5. E a pessoa que tinha significância estava contando como era para ela, né? Já uma pessoa tinha uma profundidade na metodologia. E aí eu pensei comigo, caramba, se esse negócio não saiu nos top 5, tem que ser um 6. Não tem jeito. E era o 6 mesmo. E quando eu abri o 34, era o meu 6º tema, realmente. E passa por querer, sim, a aprovação dos outros. Eu quero, sim, no sentido de que eu quero entregar algo que seja tão significativo, que seja tão relevante para aquela pessoa, porque eu quero marcar a vida dela com isso. É assim que se manifesta para mim. Agora, o que tem de mal nisso? Eu não tô submetendo a minha vida à análise dos outros. Se eu usar isso com maturidade, eu faço entregas boas, eu beneficio as pessoas com as minhas entregas, eu vou marcar e vou ficar feliz. Mas ela também vai ficar feliz com o que ela ganhou. Esse é um que eu acho que é difícil da pessoa entender e passa muito por essa confusão aí, ou, né, com vaidade, ou com dependência da avaliação dos outros. Nós estamos lascados. Nós três que temos ativação, carisma e significância no top 10, é isso que eu tô entendendo? Não, o meu é 13, mas eu considero ele. É forte. Agora há pouco a gente estava conversando
falando isso aqui em casa, que eu tava falando numa questão que eu não tive a validação de uma coisa super importante. O Vinícius, que também é formado na área, falou, mas onde está sua significância mesmo? Eu falei, esse é meu 13º. Ele falou assim, então, não foca nessa pessoa que você não está conseguindo aprovação. Foca na vida das outras pessoas que você já marcou. Já foi importante, que você já causou um impacto e tudo mais. Então, eu considero bastante ainda o meu significância. Não, a gente tem que segurar pra não entrar no porão toda hora, né? Não sei, as pessoas que ouvem a gente aqui, a gente toma esse cuidado, viu, gente, de ter noção, porque acontece com todo mundo isso, acontece com todo mundo de repente o talento ir pro porão, a gente tem que ficar atento, tem que ficar controlando. Não é só o significância, é tudo. Hoje eu tive uma notícia de que um processo que eu tava conduzindo não vai ser continuado. O meu significância olha para aquilo e fala, como assim, meu Deus, esta pessoa está abrindo mão da coisa que pode mudar a vida dela, que ela devia estar agradecendo a todos os... Que sou eu. Que sou eu que tô ali podendo mudar a vida dela e tal. Então, assim, pra mim, o risco é enorme de cair. E acontece com todo mundo. Tem situações, nem todo mundo tá preparado pra qualquer reflexão, qualquer momento da vida e tal. Então, tem momento que a gente não tem essa aprovação, né, Rê? Porque pra mim, isso bastou como sensação de, pô, a pessoa não está achando que a próxima sessão dela é a última bolacha do pacote, que ela, meu Deus do céu, não pode mais viver sem isso. Né? Exatamente. Mas tem que segurar a significância nessa hora. Muito bom. Um que a galera confunde muito, individualização. Total. Esse eu acho que, olha, esse é um ótimo exemplo, porque você já pensa em você, né? Você já pensa em si, em ti, em si próprio. E o contrário. Mas isso, aí fala, não, você tá pensando em individualista, não é Aí a pessoa, mas qual que é a diferença? Aí você dá a descrição do tema, individualização, são as pessoas que enxergam as características únicas. Não, isso eu sou mesmo. Então, você dá a outra definição, é muito legal, né? Sabe o que eu acho engraçado? Que parece que a pessoa já vai pro resultado meio que procurando defeitos, vocês não acham? Sim. Porque, se você para e lê o nome individualização, não é individualista, não é, sei lá, não é. Se você lê a palavrinha, não parece isso. Mas a pessoa pensa, tá dizendo que eu sou individualista. Não tem isso em nenhum lugar no relatório. É um verbo, né, gente? Achou como isso? Aula de português, né, galera? É aula individualização. E olha como que os outros talentos influenciam, né? Eu tenho uma coach que ela tem imparcialidade em primeiro. E aí, antes dela fazer o teste, eu mostrei pra ela uma foto com os 34 temas. Eu tava explicando pra ela sobre a metodologia, eu falei, são esses os 34 temas. Ela viu de cara o individualização. Ela falou assim, nossa, mas isso é um talento? Isso não é um pouco egoísta? Eu falei, não, você tá pensando em individualista. E aí ela fez o teste e deu imparcialidade em primeiro. Olha o nível dela de pensar sempre no todo e não conseguir enxergar a pessoa, que só o nome já incomodou ela. Já arrepiou, assim, o pelinho da nuca, né? O que mais? Qual que é outro que a galera confunde, assim, o nome com o tema mesmo? O que vocês veem sobre relacionamento? O que vocês veem de confusão? Eu vejo um montão. Joga aí. Joga? Primeiro que eu acho que quando a pessoa lê relacionamento já dá uma interpretação errada, que ela pensa que ela é aquele cara que é o político da vizinhança, que conhece todo mundo, fala com todo mundo, e já é meio que o oposto disso, né? O relacionamento muito mais fechadinho, muito mais na profundidade. Então eu acho que a primeira confusão também é a história do nome. Mas depois eu vejo uma outra, que é a sensação de que não dá pra usar. A pessoa acha, tá bom, isso eu sou mesmo, não dá pra usar. Usar isso como? Eu tenho melhores amigos. Tá, o que eu vou fazer com eles? E aí é engraçado, porque pronto, é só usar seus melhores amigos e você já está usando seu talento de relacionamento. Mas eu tive uma coach que ela deve ter carisma baixo, mas não tem no top 5, e ela sente uma ansiedade de ter que conhecer pessoas novas. Então o carisma dela deve ser baixo, porque ela não tem vontade de conhecer pessoas novas. E a gente, ao longo do processo, descobriu que como que ela faz pra burlar isso ela não consegue estar próxima ou trabalhar com alguém que ela não conheça. Então ela falou assim, às vezes quando entra uma estagiária nova na minha sala, ela falou que os primeiros dias ela ficava extremamente desconcertada, incomodada ali, desconfortável. Que ela não conhecia. Aí ela começava a fazer pergunta aleatória. Qual que é a sua comida preferida? Você tem irmão? Não sei o quê. Aí ela se sentia como se ela tivesse criado um vínculo com a pessoa. E na época que ela estava fazendo o processo, ela estava tendo um conflito com uma pessoa que trabalhava com ela. Porque tinha acabado de entrar e elas tinham jeitos muito diferentes. E ela perguntava, a menina não respondia. E aí ela ficava incomodada. Aí um dia ela abriu o jogo. Ela falou, olha, eu quero muito que a gente consiga trabalhar bem, mas eu preciso te conhecer um
pouco melhor pra gente poder trabalhar bem. E aí a menina se abriu e tal, porque a menina também precisava dessa segurança, vai ver outros temas de talento ali que precisavam. Então foi muito curioso isso, ela aprendeu a usar o relacionamento dela pra ela trabalhar melhor. Mas com certeza, as pessoas têm uma dificuldade de enxergar o potencial naquilo. Eu vou usar isso aqui pra quê? Eu vejo que elas sentem que se elas usarem intencionalmente, é como se elas estivessem sendo falsas. Que elas falam assim, não, mas isso é natural. Como eu vou usar isso intencionalmente? Se for intencionalmente, já não é natural mais. E, né? Lógico, esse é o nosso trabalho, né? De ajudar a pessoa a refletir sobre isso, porque não vai deixar de ser natural, uma habilidade natural dela. Só que ela vai só dar uma aumentada no volume, né? É que nem quando a gente gira o volume ali, você não trocou de música, é a mesma música, mas você aumentou o volume um pouquinho. Então, né? É natural, sim. Esse é um que eu acho que dá confusão. E o organização? Ah, mas eu não sou uma pessoa organizada. Não, você precisa ver minha mesa de trabalho. Como que dá organização nesse relatório? Esse aqui eu não me identifiquei, não. Esse aqui eu fiquei olhando, não entendi isso daqui, não. O meu corte no relatório, os meus dominantes, eu corto exatamente no organização, porque eu considero que ele ainda está nos meus dominantes. A partir dele para baixo, já não acho que tá mais. E eu sempre adoro contar que o meu guarda-roupa é extremamente organizado. As roupas no cabide em cima e há todas as outras coisas embolotadas embaixo. Então, uma parte da roupa tá lá em cima, a outra tá embolada embaixo. E é assim que é a organização do meu guarda-roupa. Ou seja, não vai por aí, né? Agora, uma pessoa que trabalha, que é consultora da Inner, que tem uma empresa, que faz um podcast, que trabalha numa ONG, aí sim, aí ela consegue organizar todas essas funções, né? Então, e aí eu acho que a grande diferença é essa, as pessoas pensam na organização de novo. É aquela coisa metódica do dicionário. A Kondo lá, como que ela chama? É Mary Kondo? Mary Kondo, né? Mary Kondo, nunca sei como é que fala. Mas é isso, pensa nessa organização física das coisas e não é isso. Tem muito mais a ver, né, Rê? Você tá aí brincando comigo por causa das milhares de coisas que eu equilibro e faço ao mesmo tempo. E preciso disso, por isso eu corto meu relatório ali, né? Porque é o ponto ainda onde eu falo, sem isso aqui eu não vivo. Eu não sou Vanessa Carvalho sem algumas frentes diferentes para eu conduzir. E isso é organização, né? A organização é essa coisa de manter vários pratinhos ali girando ao mesmo tempo, pensar em ordem das coisas para que elas deem a máxima eficiência possível, que é lógico que eu tenho que pensar nisso, senão não conseguiria tempo para todas essas coisas. Não quer dizer que é sempre perfeito, né? Mas é uma confusão de novo, né? Do nome, organização, com o que realmente o tema significa. Exato. Eu tenho no 23. Eu sou o contrário. Se vocês verem tudo aqui, se eu ver uma cueca fora do lugar, eu fico completamente louco. Nada a ver com Onde está a sua disciplina? 3, eu acho. É muito mais forte, né? Muito mais disciplina isso do que organização enquanto tema. Falando de temas de talento, né? Isso é muito mais uma dicotomia muito interessante, é uma dicotomia quase polêmica. Aí eu acho que tem um que já mistura pro próximo tópico, que a gente tá aqui pensando em quais são esses que geram dificuldade de entender e tal, mas tem um que eu acho que ele é confundido e ao mesmo tempo, até a Rebeca que puxou isso, ao mesmo tempo todo mundo quer ter, que é a comunicação. Eu acho que a confusão explica já por que todo mundo quer ter. Fala, Rê, você que tinha puxado isso, acho que vale você contar. Eu acho assim, é que acontece? Eu tenho carisma e comunicação no meu top 5. Então, eu ser palestrante, todo mundo fala, porque você tem talento pra isso. Porque... Só que, na verdade, não é necessariamente que uma pessoa que não tem carisma e comunicação não pode ser palestrante, né? O que as pessoas confundem é talento com habilidade. Então, assim, habilidade de oratória, qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode aprender. Ela pode aprender, ela pode desenvolver. Talentos de comunicação, ou você tem dominante ou você não tem. E tudo bem. Agora, a pessoa fica triste. Eu já vi várias pessoas que ficam tristes quando não aparece. Ai, mas eu achei que eu tinha comunicação. Pelo menos no meu top 10. Nossa, eu fiquei triste. Eu falei, mas por triste quê? Por quê, mulher? Por quê, né? Ai, porque todo mundo fala que eu me comunico bem. Eu falei, e só porque você não tem o nome do tema, você deixou de se comunicar bem?
Ninguém. Ninguém mais vai falar com ela. As pessoas vão retirar o que elas disseram. A gente estava comentando de um caso, né, que jogaram na comunidade de coaches, de uma pessoa que quis refazer o relatório para aparecer o tema no top 5 dela. Gente, não façam isso. Você vai mudar toda uma estrutura dos seus padrões de comportamento, sentimento e pensamento, e depois você não vai poder aproveitar aquele relatório. Sendo que você pode ser um excelente comunicador, um excelente palestrante, um excelente falante, usando seus outros talentos, sem ser o talento de comunicação. Aí eu falo pra pessoa, você quer ter talento de comunicação? Então tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo pensar sozinha. Eu preciso estar falando com alguém, e não serve comigo mesma, não serve o espelho, nem uma câmera de vídeo. Eu preciso estar falando com alguém pra eu conseguir pensar. Aí a pessoa olha pra mim, Credo! Nossa, não consegue pensar pensando? Não consigo. Não, mas eu não sou assim. Eu falo, então, esse é o talento de comunicação, né? Colocar em palavras os seus pensamentos. Eu, no caso, penso falando. É de novo uma confusão do tema de talento, dos talentos naturais de comunicação, Gallup, metodologia, Clifton Strengths, com a tarefa de se comunicar. Eu brinquei aquela hora, mas é verdade. Puxa, se as pessoas já dão para ela o feedback de que ela se comunica bem, agora que ela fez o relatório, então será que as pessoas vão ligar para ela e falar, então, sabe aquilo que eu disse? Eu retiro o que eu disse. Você não se comunica bem coisíssima nenhuma. Não tem lógica. Ela já se comunica bem, não tem razão para tristeza, né? É usando o mesmo clichê que as pessoas, meu maior competidor é eu mesmo. Agora eu vou usar uma frase clichê também para rebater isso aí. Para de se enganar. Para de se enganar. Fazer a Sense Márcia aqui, para de ser louca. Para de ser louca. Mas eu vejo um talento muito cobiçado, assim, como todo mundo quer ter talento de comunicação. Mas eu falo, é o que a gente fala muito, né? Ser diferente de fazer. Então, tá bom, você não tem o tema de talento de comunicação, mas você quer se comunicar bem. O que você tem? Eu tenho relacionamento. Então, como é que você vai se comunicar bem através do relacionamento? Eu tenho foco. Input. Como é que você vai se comunicar bem através desse tema de talento? Então, é muito mais legal isso, porque a pessoa pode fazer do jeito dela. Essa pessoa, por exemplo, que você trouxe aí, né? Puxa, ela já recebeu feedbacks bons, então ela já se comunica bem. As pessoas já veem isso. Qual o motivo de tristeza? É só parar e pensar, peraí, você já tem o resultado. Só vamos entender, já que não é com talento de comunicação, qual é o que você tá usando? Você já tem o resultado, você já faz. Só descobrir com qual é. Qual mais que vocês acham muito cobiçado? Disciplina. Eu queria tanto ser disciplinada. Eu queria tanto ter disciplina. Porque se eu tivesse disciplina, eu ia conseguir fazer as coisas e tal. E disciplina é um dos temas do talento que fica mais lá embaixo. Também é um dos que menos aparece em top 5. Vocês já conjecturaram um pouco a respeito disso? Eu tenho umas teses, assim, de por que o disciplina que as pessoas mais pedem. Mais pedem, assim, mais invejam, mais falam que queriam ter. A minha tese são os gurus. Porque todos os gurus falam, você precisa ser disciplinado, você tem que ir lá e tem que malhar todos os dias, tem que ler todos os dias, tem que comer uma maçã todos os dias, você tem que fazer o seu trabalho certinho, programado antes do dia de Tem que ter uma agenda fechada. Não pode deixar tudo para cima da hora, você tem que fazer listas. Eu vejo que essas tem que fazem as pessoas acharem que elas têm que ter disciplina como tema de talento. Sim. Não, e disciplina, como geral também, do tipo, beira muito aquela positividade tóxica, né, que todo mundo tá adorando falar ultimamente, que é realmente, igual eu parei pra pensar, esses dias, eu vou na academia por pura pressão social, porque eu odeio. Uma coisa que eu detesto é ir na academia, sabe, todo mundo suado, fedido, com o ambiente fechado, todo fazendo mundo ali foto, gritando, né? esperando. Eu tô lá fazendo foto, gente, eu não tô lá fazendo exercício, não, tô lá mostrando minha carinha bonita, que eu não precisei fazer nada. Então, assim, o menor esforço possível, assim, nesse âmbito, eu adoro. E, não, tem que ir, todo mundo vai. Eu vou por pura e livre, espontânea pressão, assim, porque parece que eu estou cometendo um crime se eu não vou. Porque todo mundo que eu mando mensagem, peraí, eu estava na academia. Eu estava na academia. Desculpa, eu estava treinando. Desculpa, eu estava no yoga. Aí você fica assim,
Como eu não faço yoga? Então vai beirando isso. Você deixa de descobrir o seu processo, né? A sua velocidade, o jeito de você fazer as coisas. Cara, eu vou 2, 3 vezes por semana, tá tudo bem. Menos de 1 hora. Eu não vou ficar lá também fazendo aeróbico, tipo, coisas assim, exemplos mais mundanos. Eu consigo me disciplinar. Eu tenho disciplina número 3, eu tenho comunicação número 4, do tipo. Então, eu sei, assim, parece que, né, eu realmente, eu olho para os meus temas de talento e fico muito feliz com eles. Eu não quero fazer o teste de novo nunca mais. Mas assim... Aliás, eu pergunta recorrente, né, que fica aqui na minha cabeça, gente, por que as pessoas querem tanto ficar refazendo o teste, né? Pergunta muito recorrente. É por causa... Aí vem o mercado. De novo vem o mercado. É porque os outros assessments são momentâneos, sabe? É aquilo ali, você faz 1000 vezes, você faz um monte de vezes, e eles realmente esquecem que a Gallup é diferente. Nessa linha aí da disciplina da academia, essa semana mesmo eu tive uma experiência muito interessante. Eu apliquei um workshop para mais de 100 pessoas online, aqueles desafios legais, divertidos, né? Bom, mas eis que no workshop as pessoas chegou um momento que eu desafiei para montar ali um plano de ação para algum desafio deles, né? O desafio que ganhou todos, assim, foi frequentar a academia. Todo mundo queria conseguir ser assíduo na academia. E, óbvio, qual é o talento que todo mundo pensa para conseguir fazer isso? Disciplina. E, como você disse, né, Rê, não é um talento muito frequente, não é um tema de talento muito frequente. Então, a galera tinha, mas queria ter, eu achava que precisava. E aí foi muito legal a reflexão deles. A primeira lá que compartilhou o que ela decidiu fazer, ela decidiu que ela não ia fazer academia. Ela ia procurar uma atividade que combinasse com quem ela é. E aí ela já refletiu através dos talentos. Ela falou, puxa, eu tenho carisma nos meus top 5. Eu vou buscar uma atividade que tenha mais interação social, que eu converse com as pessoas, porque eu acho que assim vai ser mais legal. Por isso que eu não devo gostar de ir na academia. Eu adorei a reflexão dela, assim, foi perfeita, né? E aí eles foram todos mais ou menos nessa linha. Porque a ideia não é você só fazer aquele esforço gratuito que os gurus também valorizam demais, né? Os gurus aí de mercado, você tem que se esforçar, não importa, levanta lá e vai. Você vai suando sangue, não importa se você quer, se você gosta, você tem que fazer. Tudo isso fica sendo super valorizado e as pessoas vão sofrendo. E aí eles fica pior ainda, real, né? Eles caíram na real que tinha jeito de ir curtindo, né? Eu acabei me encontrando na corrida, agora eu olho e falo, faz todo sentido com os meus talentos. Então, por isso que esse encaixe funcionou. Frequentar a academia não funciona pra mim, eu acho um porre. Ficar na esteira meia hora é porre pra mim, não tem graça nenhuma aquilo. Aí eu fujo mesmo. Outro que o pessoal quer muito, né, ter, por causa das questões mais atuais, né, é empatia. Ou a pessoa vê ele lá embaixo. Mas eu fiquei preocupado, meu empatia é baixo e tal. Eu falei, tá, mas ter o talento empatia é diferente de ser empático. Porque a gente fala muito isso na escola sobre ter empatia com as pessoas, com os colegas, entre, né, os colegas de trabalho e tal. A gente ensina muito isso hoje de educação socioemocional. Mas ter o talento de empatia você não precisa fazer nada. Você entra num ambiente, você já sente Você já capturou, você não teve que pensar, né? E assim, você trouxe do ambiente educacional, né, que é muito falado. Mas no ambiente organizacional também é muito falado, porque todo curso de liderança, treinamento que se dá de liderança, que as pessoas são ensinadas. O líder precisa ter empatia. Aí você dá um treinamento de comunicação, eu preciso ter empatia para entender o outro e me comunicar com ele. Então também está muito nas falas, assim, sociais. Você tem que ter empatia. Mas aí, de novo, a gente está falando da tarefa, de você intencionalmente buscar entender o lado daquela pessoa. Não tá falando de tema de talento, que aí é isso que você disse, né, Rê? Sim. É uma coisa automática, né? Assim, você tem que ter empatia. Sim, você tem que ter. Tema de talento. Mas não tema de talento, necessariamente. Uma coisa que eu faço muito, né, quando o pessoal começa a falar desses outros temas que queria ter e tal, eu jogo pra parte desafiadora do tema. Então, por exemplo, eu queria muito ter o tema de talento e empatia. Quem tem o tema de talento e empatia, normalmente absorve aquilo que tá no ambiente ali, né? A gente desconfia que a nossa filha mais velha tenha, né? Que tem 8 anos. Ela chegava chorando porque os pais dos amigos se separaram. Mas não é nem você, tipo... Caraca! O que tem a ver? Então, ela absorvia isso. Eu falo, então, para você ter o tema de talento e empatia, você não vai só saber se colocar no lugar do outro, mas você vai sentir, literalmente, o que o outro tá sentindo. Aí a pessoa, não, isso aí já não é muito
muito comigo, não, e tal. Então eu jogo sempre a parte do lado do desafio. Ou então, o que você vai abrir mão do seu top 5 para entrar o empatia? É isso que eu falo. Você tá disposto a abrir mão? E aí eu penso, né? Imagina, eu não faria isso, mas nem... Não tem jeito, né? Hoje, depois que você olha e entende bem como é a sua combinação e como você usa, e entende que você pode fazer o que você precisar, usando as suas ferramentinhas ali, eu fico sempre pensando, tá bom, se eu abro mão e troco algum ali pra eu ter empatia, porque eu não tenho, né? Empatia pra mim tá lá, acho que 27º, alguma coisa assim. Tá lá pra baixo. Aí, se eu abro mão, eu deixo de ser essa pessoa única, com a minha característica aqui, com as coisas que me trouxeram até aqui, com as coisas que me construíram até aqui, então eu não quero mais isso, né? Não teria lógica. E hoje mesmo, você estava falando dessa questão, né, Rê, da pessoa às vezes até se carregar com a energia, com o sentimento das outras. Hoje mesmo, uma pessoa que tem empatia em primeiro lugar, compartilhando comigo o dia carregado que ela estava, e ela descreveu, chegou na pós ontem, uma pessoa que estava num processo de luto, falando com ela. Foi na academia, uma pessoa que estava chorando no banheiro, a outra avisou, foi lá ajudar. Aí foi carregando, hoje ela falou, tô até me arrepiando aqui, tô precisando descarregar. Quem tem empatia precisa ter essa válvula de escape, assim, precisa arrumar alguma coisa que você faz pra... A nossa filha, a gente acha que é desenhar. Então, se ela chega da escola, ela vai pro quarto desenhar, é porque alguma coisa rolou com alguém. E ela normalmente faz um desenho pra quem não estava bem. Ou um desenho, ou um presente, ou alguma coisa assim, pra quem não estava bem. Então, e ela depois se sente melhor. Mas se ela não fizer isso, ela fica carregando aquilo, e ela só tem 8 anos, então ela não sabe lidar com aquilo, né? Que delícia ela ter você, né, mãe e pai, né, o Vini, observando isso, porque ela ficando mais consciente, ela usa essa ferramenta a favor dela, né, inclusive a vocab conscientemente, né. Sim, a gente deu um livro que chama Emocionário, então ele tem todas as emoções e a descrição, porque ela tinha até dificuldade de nomear o que ela estava sentindo, era um vulcão ali para entrar em erupção. Né? Aí agora quando ela não sabe, eu falo, vai lá no seu emocionário, eu acho o que é e vem me mostrar. Aí ela vem e me mostra, é esse daqui que eu tô sentindo. E às vezes não tem nada a ver com ela. Então muito interessante isso. Gente, muito bom falar desses temas de polêmicos que pra gente não são tão polêmicos assim, mas acho legal a gente trabalhar isso de uma forma clara para as pessoas entenderem, tirarem um pouco desses preconceitos, desses julgamentos, dessas cobranças, né? Eu acho que muita polêmica aí vem por conta de cobranças, né? Que não são nem nossas, são externas. E convidar você que está assistindo a gente para curtir, para compartilhar. Quem ainda talvez não conheça a metodologia, a abordagem, ou tem algum preconceito, ou não entendeu o relatório, ou já discutiu com alguém por causa de um tema de talento, manda para essa pessoa, manda para alguém para a gente difundir mais. Compartilhem com a gente se vocês gostaram dessa ideia de temas polêmicos, né? Talvez a gente pode trazer outras variações, né, disso. Eu acho bacana. E acho que dá até para ajudar a gente, né, Rê? Conta aí pra gente qual tema você acha que é mais polêmico ou teve dificuldade de entender. Pra você que tá ouvindo a gente que é coach, qual o tema que de repente você sente que as pessoas mais têm dificuldade de entender? Como que você explica de um jeito diferente do que a gente já colocou aqui? Pode ajudar a gente. Muito bom. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima polêmica. Até o próximo fight. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.